Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos à segunda edição da Escola 21 em 61 minutos, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal da Maia em estreita colaboração com o SINCLAV, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, no âmbito de um projeto de promoção do sucesso escolar e de combate ao abandono escolar aqui no Concelho da Maia, o INEDIT Maia. E feito este enquadramento, quero agradecer, em nome da Câmara Municipal da Maia e do seu Presidente, a toda a audiência que está a assistir a esta conferência em formato digital. Dizer que são muitos aqueles que nos estão a ouvir. Para esta edição contamos com mais de 4.000 inscrições e, portanto, acreditamos que esta de facto é uma noite que promete. Agradecer também e de uma forma muito expressiva aos nossos convidados, ao professor Carlos Neto, na qualidade de orador, está entre nós aqui, também ao Dr. Luís Ribeiro, a quem cabe a difícil tarefa de moderar esta conferência. A importância de brincar na escola. Esse é o tema que trazemos hoje para a conversa, um assunto que está, de resto, na agenda de todos que pensam e que trabalham a educação do século XXI e que vai muito além da sala de aula, assente em valores básicos como a felicidade e a liberdade, mas isso será devidamente explorado durante a conversa, durante estes 61 minutos. Portanto, uma conferência que eu prometo também que vão ser 61 minutos a brincar. A brincar é que a gente se entende. Prometo também que vão ser provocados durante várias vezes, não desistam. Ao longo destes 61 minutos serão com certeza aliciados a pensar de uma forma diferente, até porque nunca é demais lembrar que a família é mais importante do que a escola, e que brincar é pelo menos tão importante como aprender. E este é um desafio, uma reflexão que deixo àqueles que são mais céticos para o tema que hoje trazemos a debate. Dito isto, passo de imediato a apresentar os nossos convidados. O professor Carlos Neto é professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, fundador da Sociedade de Educação Física, membro de diversas revistas científicas e autor de livros. Tem sido presença assídua em diversos seminários e congressos, diria mesmo que dispensaria qualquer apresentação, mas cabe-me com muito gosto dar-lhe as boas-vindas a esta nossa conversa. Também o Luís Ribeiro é o nosso moderador, faz o favor de ser meu amigo, é licenciado em Educação Pré-Escolar e possui pós-graduação em Administração Escolar. Coordenou a equipa de expansão da rede de educação pré-escolar e atualmente o presidente da Associação de Profissionais de Educador de Infância. Muito obrigada a ambos e agora sim estamos prontos para dar início à segunda edição desta Escola 21 em 61 minutos, mas antes de terminar, se me permitirem, gostava de deixar um apelo para todos que nos estão a ouvir se inscreverem nas próximas edições. E a terceira edição é já no dia 25 deste mês, trazer o verde para dentro, o ambiente e natureza ao serviço do desenvolvimento. Fica o desafio, estou certa que vão inscrever-se já, logo de seguida, ao fim destes 61 minutos. Portanto, resta-me desejar a todos uma boa noite, uma boa sessão de trabalho e fico a aguardar-vos. Até breve. Ora, boa noite a todos e a todas. Professor Carlos Neto, que é aqui o meu companheiro hoje destes 61 minutos, cumprimentá-lo já na primeira pessoa. Cumprimentar também a doutora Emília Santos, que eu é que tenho o privilégio de ser seu amigo, e muito obrigado por este convite. Cumprimentar também a Liliana e a Clara, que estiveram na retaguarda deste webinar e que tão importantes foram na preparação desta já segunda sessão, não é? Que tivemos aquela primeira sessão que foi de treino basicamente. Parabenizar também o município, porque acho que é muito importante continuar a trazer esta temática das questões do brincar e da importância do brincar no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento do ser humano. E, portanto, acho que é uma temática absolutamente central na sociedade atual e, no fundo, insere-se também muito naquilo que tem sido a política da Câmara Municipal da Maia, com essa atenção que dá aos primeiros anos de vida,
dá nomeadamente, e basta ver, por exemplo, a forma como concretiza as atividades de apoio e de animação à família no pré-escolar ou as atividades de enriquecimento curricular, que mostra de facto que é uma visão bastante diferente. De facto, estas questões do brincar, antes de passar a palavra ao professor Carlos Neto, são de facto muito centrais, como eu referi. Fundamentalmente, ou talvez com uma importância acrescida, ainda mais neste tempo de pandemia que nós vivemos, porque de facto estamos praticamente há um ano numa situação de confinamento quase permanente, que traz grandes prejuízos que ainda que terão de ser avaliados ainda, os prejuízos que esta alteração ou que este confinamento traz no desenvolvimento das crianças, principalmente das crianças de idade mais baixa. Estamos a falar de crianças até aos 10 anos que são profundamente afetados por esta pandemia, e também, não só por esta razão que é mais circunstancial, mas também para aquilo que foram as alterações sociais que ocorreram nos últimos anos, onde cada vez as crianças têm menos oportunidades de brincar. E, portanto, eu passaria já a palavra ao professor Carlos Neto. Eu tenho este privilégio de hoje estar aqui a conversar com o professor Carlos Neto, que é uma das pessoas de referência na minha vida profissional. Conheci o professor Carlos Neto há muitos anos, no final dos anos 80, num curso, curiosamente num dos primeiros cursos que a APEI promoveu, conjuntamente na altura com a Faculdade de Nutricidade Humana, que se chamava exatamente Nutricidade Infantil. E eu conheci o professor Carlos Neto, nunca tinha ouvido falar, também era um jovenzinho, não é? O professor Carlos Neto também era um jovenzinho na altura, um bocadinho menos jovem que eu, mas foi um curso absolutamente extraordinário e marcou-me decisivamente, quer do ponto de vista daquilo que tinha a ver com o que abordámos nesse curso, mas fundamentalmente pela presença e pelo carisma e pela inspiração que o professor Carlos Neto sempre conseguia transmitir naquelas aulas, e no fundo fomos construindo uma relação de amizade ao longo dos anos, e de facto é mesmo um privilégio muito grande estar aqui hoje nestes 61 minutos. Professor, e eu acho que a primeira questão que eu me lembraria de lhe colocar era mesmo esta: não deixa de ser irónico que o professor, durante toda a sua vida, tenha defendido a importância de brincar, a importância da atividade física, da relação das crianças com o mundo natural, e que, no fundo, esse discurso, que de alguma forma foi sendo, direi, mas pelo menos foi sendo esquecido ao longo de tantos anos, e de repente agora chegamos ao século XXI e voltou a estar no centro das atenções e no centro dos médias, e isso não deixa de ser um pouco irónico, não acha? Eu acho que sim. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a Câmara Municipal da Maia por esta iniciativa da segunda sessão sobre a Escola 21 em 61 minutos. Queria cumprimentar também a doutora Irmelinda, aliás, Emília Santos, vereadora do Pelouro da Educação e Ciência, da respectiva Câmara. Também a doutora Liliana Villanova, que foi a nossa interlocutora para organizar, portanto, este webinar. Cumprimentar o meu querido amigo Luís Ribeiro, fantástico trabalho que tem feito em prol da educação de infância no país, das suas palavras amáveis, quer a doutora Emília, quer também o Luís Ribeiro, e a todos os presentes que estão neste auditório virtual, neste tempo incerto em que estamos a viver. De facto, a brincar é que a gente se entende, é algo que é paradoxal, porque nós poderemos dizer que não era esperável que em pleno século XXI tivéssemos que falar sobre este assunto, visto que seria exigível que todos tivessem a consciência perfeitamente clara de que as crianças necessitam de brincar, porque têm uma infância longa e necessitam de brincar muito e ser ativas para construírem uma cidadania e também uma capacidade para crescerem e para serem, portanto, felizes. Nós podemos dizer que o brincar é uma linguagem universal, porque ela ultrapassa fronteiras, culturas, crenças, e, portanto, podemos dizer que todas as crianças aprendem a brincar de uma forma espontânea, autêntica. Brincar não se aprende, brincar vive-se, experimenta-se, e isso é absolutamente essencial. O que aconteceu foi que nas últimas décadas, de facto, houve uma supervalorização da escola numa perspectiva académica, não é? O trabalho dos pais e esta escravização ao trabalho em que esta sociedade do cansaço vive foi-nos desviando daquilo que é mais essencial,
que é a simplicidade e a humildade em compreender aquilo que é básico na nossa existência e na nossa estrutura inicial, e foi secundarizado, foi um comportamento secundarizado. Mesmo com a Declaração Internacional dos Direitos da Criança, artigo 31º, que fizemos agora 31 anos da sua existência, de facto nós podemos dizer que o comportamento de brincar foi sempre considerado um comportamento secundário, não um comportamento essencial. E a pouco e pouco foi-se tomando consciência de que o brincar é um comportamento em que as crianças de facto têm a oportunidade de, através do espaço, das oportunidades de tempo que lhes damos, por pais disponíveis e adultos disponíveis, elas aprendem imenso, porque brincar é aprender a viver com a incerteza. Aliás, o próprio brincar é um treino para o inesperado e para o incerto. Significa que esta pandemia até nos veio agora trazer esta mensagem que o brincar já é uma preparação biológica e, se quisermos, antropológica, ancestral, de uma ferramenta poderosa que temos ao nosso alcance para que desde cedo nós tenhamos os dispositivos internos que vêm apropriados de um ADN que tem 5 milhões de anos e que as crianças têm tudo dentro delas para poderem aprender aquilo que entendem e desejam e que é necessário para sobreviverem, para terem capacidade adaptativa e também criativa. Porque brincar e aprender é construir e destruir, é no fundo ordenar e desordenar, será também organizar e desorganizar, desafiar e ser desafiado, equilibrar e cair, errar e acertar, suspender-se e ausentar-se, descobrir-se e ser descoberto, falar e silenciar-se. Podemos dizer que é movimentar-se e parar, que é uma coisa que as crianças gostam muito de fazer, não é? Para, corre, corre, para, porque elas têm necessidade também do silêncio. Porque falar e silenciar-se, não é? Movimentar-se, fintar e ser fintado, aproximar-se e distanciar-se, ganhar e perder, sobreviver e morrer, perseguir e ser perseguido, superar-se e ser superado, transcender-se. O brincar é um santuário, não é? Onde as crianças se suspendem e ausentam-se para depois compreender melhor a realidade. O brincar tem muitas vantagens porque permite que a criança ganhe capacidade adaptativa, uma capacidade de ser capaz de ultrapassar os riscos, a adversidade, e também poderíamos considerar aqui uma capacidade de autoadaptação, de resiliência, poderíamos dizer também de regulação emocional, que é absolutamente fundamental para os tempos que vivemos, e também uma preparação para dinâmicas que são lineares e dinâmicas que são não lineares, que são holísticas. E é evidente que a investigação científica tem um largo caminho já desenvolvido no sentido de permitir perceber que o brincar tem imensos efeitos do ponto de vista das aquisições motoras, das competências motoras, por outro lado também da socialização, o chamado jogo social, e também quando a criança brinca, mexe-se com sentido, com rumo, ela está a criar uma narrativa simbólica muito importante para o desenvolvimento do seu cérebro e também, obviamente, para a sua consistência emocional, que é fundamental, obviamente, para tudo o que é sucesso escolar e tudo aquilo que é essencial para as suas estruturas internas poderem ter uma maturação suficiente para que se possa desenvolver com uma capacidade de equilíbrio e também de adaptabilidade. No fundo, é isto. O brincar permite capacidade criativa e capacidade adaptativa. E, obviamente, que é um comportamento intrinsecamente motivado. Todas as crianças gostam de brincar. É raro ver um adulto dizer a uma criança agora ficas de castigo, vais brincar. Isso não existe, porque o brincar não tem hora marcada. Brincar não existe agenda. A criança não brinca das 7 às 8, nem das 9 às 10 da manhã, quer dizer. O brincar deveria ser um comportamento que deveria ser um direito considerado de um ponto de vista jurídico, mas também de um ponto de vista pedagógico e por que não dizê-lo, de um ponto de vista científico. E, de facto, o que acontece é que há progressivamente uma maior clarificação e, para todos os efeitos, uma maior consciencialização de que o brincar é, afinal, um comportamento que não pode estar ausente nem perdido do discurso pedagógico, do discurso terapêutico e também do discurso político. Felizmente que agora toda a gente acordou, algo que há 40 anos nós andávamos a falar e que éramos considerados utópicos,
e de algum modo uns loucos que falavam sobre esse assunto, porque se percebia, na altura, se dizia que bastava a criança lançar umas pedras e subir umas árvores, que isto era bastante. Ora, isso não é verdade. O brincar começa muito cedo e pode-se brincar ao longo da vida, porque brincar é uma atitude mental, não é? Brincar é criar fantasia e criar imaginação, porque através do brincar nós conseguimos de facto desenvolver essa potencialidade que está dentro de nós, porque nós somos o único animal que tem capacidade, por um lado, de perceber o que é a morte e o que é a vida e dar sentido a uma existência positiva, com prazer e com descoberta, exploração e pesquisa daquilo que é a complexidade interna e a complexidade externa do organismo. Não sei se respondi, Luís. Muito, foi excepcional, professor. Estamos a conversar, não é? Isto aqui a ideia não é tanto pergunta e resposta, estou mais a provocar alguma participação da sua parte. Mas falou numa questão que eu acho que é muito querida a mim também, que é a questão, falou aqui da questão da autorregulação e da questão do risco, da importância do risco da criança. Isto muitas vezes, e eu sinto isso muito enquanto educador de infância, nos últimos anos em que estive como educador de infância com crianças, porque de facto há sempre aquela questão dos pais, da preocupação dos pais com as crianças aleijarem-se e magoarem-se e no fundo, querem quase criar-lhe condições ascéticas. As crianças não se podem sujar, não se podem magoar, não podem cair, etc. E há aqui um conjunto de preocupações, muitas vezes dos pais, e não só, isso depois também são transmitidos essas preocupações e esses receios para os educadores de infância. E não sei se isso não é um excesso de preocupação e isso não tem consequências, digamos, mais consequências negativas do que propriamente positivas para o desenvolvimento das crianças. É claro, Luís, que tem as duas coisas, não é? Porque o brincar é confrontar-se com o risco, não é? É confrontar-se com a adversidade. Nós viemos com capacidade ancestral de ser capazes de nos superarmos, não é? E brincar é uma forma de ritualizar a vida, não é? Pelo brincar nós tornamos mais humildes e mais capazes de perceber os outros e perceber também o mundo que nos rodeia. O que acontece é que, por diversos motivos que não vêm agora aqui ao caso, porque era outro webinar, era outra conversa, há uma série de limitações progressivas ao longo do tempo que se têm vindo a agravar e podemos dizer que existe, principalmente na cultura portuguesa, duas pragas que se instituíram, que é a superproteção parental e a superproteção adulta, e por outro lado as representações do medo que existe na cabeça dos adultos quanto ao confronto que o corpo tem com determinados tipos de situações, quer no meio natural, quer em espaços fechados ou em espaços semiabertos, em que de algum modo se limita as possibilidades e as autorizações para que as crianças de facto se possam confrontar com o risco. O risco play é talvez as categorias mais analisamos a questão do brincar, porque as crianças de facto têm ousadia, têm capacidade muito cedo de se poderem ultrapassar e portanto têm gosto em subir às árvores, em subir aos muros, em descobrir um conjunto de materiais que podem ser brinquedos ou não, têm curiosidade, têm pensamento crítico, têm a possibilidade de serem agentes de procura de conhecimento, porque a procura de conhecimento faz-se através da experiência que o corpo tem perante situações que são de risco físico, de risco mental, de risco social, de risco emocional. O risco não é só físico. E nós temos essa ideia de que quando se fala em risco, as crianças têm perigos, criaram-se perigos enormes, a criança não sai à rua, está em vias de extinção, a criança não anda na cidade, a criança mesmo na escola é muitas vezes aprisionada a lógicas extremamente negativas e, portanto, nós temos que fazer aqui uma espécie de uma revolução tranquila no sentido de mudar essa concepção protetora que existe em relação às crianças, principalmente das primeiras idades, de elas não se poderem confrontar com situações naturais. E por isso é que eu acho que hoje é, de certo modo, desolador quando entramos numa escola e vemos os espaços exteriores completamente cobertos de sintético e de betão, retiraram tudo o que é interessante para as crianças. De facto, os desafios foram retirados e por isso as crianças deixaram de ter, de algum modo, desafios. Claro que o brincar de risco
é preciso compreender que o risco está inteiramente ligado à segurança. Quanto mais risco, mais segurança. Quanto menos risco, mais propensão para o acidente. Criança saudável é aquela que tem os joelhos esfolados. As crianças hoje têm os joelhos todos limpos, o que é um belo retrato da situação que está a acontecer, de uma grande proteção. E isto não tem sentido para um país que tem um clima extraordinário, uma história fabulosa de aventureiros. Nós fomos um povo ADN absolutamente fantástico, porque descobriu o mundo inteiro. Andamos completamente aprisionados num corpo que tem necessidade de exprimir, mas há limitações, há constrangimentos, há proibições, há policiamentos. E esta pandemia tem demonstrado exatamente isso. Como se aprisionou as crianças dentro de casa, como se aprisiona as crianças dentro da sala de aula, quando na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo. Movimentar o corpo, brincar muito, é o arquiteto do cérebro. Não há que fazer aqui uma luta incessante no sentido de acabar com essa visão cartesiana de que o que interessa apenas é o que o corpo tem do pescoço para cima. Isso é um disparate. Não há corpo sem cérebro, não há cérebro sem corpo, e o elo de ligação entre o cérebro e o corpo são as emoções e os afetos, porque brincar é descobrir essa linguagem extraordinária, para além da linguagem, que é o comportamento emocional e afetivo, aquilo que permite que nós possamos comunicar, ter empatia e, acima de tudo, termos capazes de ser humildes na compreensão dos outros. O nosso ego é preparado essencialmente para perceber o ego dos outros, não é? E esta é uma das pandemias que estamos a viver atualmente, porque ganhamos consciência de que temos que viver em comunidade mais do que numa vida egocêntrica. O brincar é uma excelente oportunidade para que as crianças percebam essa lição de fair play, quando brincam às corridas, quando brincam ao faz de conta, que é uma dimensão simbólica forte, quando brincam uns com os outros, numa dimensão de socialização, mas também quando, obviamente, o seu corpo físico está em atividade, portanto, permanente, para adquirir competências motoras que são essenciais para o seu desenvolvimento. Nós hoje vivemos uma situação muito preocupante de sedentarismo, de inatividade física e até de um certo analfabetismo motor. Veja-se o excesso de peso, a obesidade e outras doenças que estão por aí a aparecer, para além dos síndromes depressivos e também da ansiedade, da hiperatividade. Aliás, é muito interessante, porque o brincar tem aqui uma ligação muito dialética entre aquilo que é ser ativo e ao mesmo tempo ser contemplativo. O brincar, há momentos de contemplação e há ao mesmo tempo momentos em que o corpo tem necessidade de se mexer para ter necessidade também de interiorizar as experiências que vive de forma ativa com o corpo, não é? Portanto, o corpo é uma entidade que não pode estar esquecida em local incerto, como a pandemia agora nos colocou. As crianças já estavam confinadas antes do confinamento. A situação já é que seria grave. E, portanto, nós temos agora que ganhar consciência de que na fase pós-pandémica temos que reabilitar esse corpo para viver os medos que estão a acumular. É preciso brincar para espantar os medos, no sentido das crianças se tornarem mais positivas, mais agradáveis, com mais confiança, com mais autoestima e provavelmente crescerem mais saudáveis. Porque criança que brinca muito é saudável. Nós temos a experiência de crianças que vivem em situação de guerra, em situação de fome, em situação de miséria e, acima de tudo, em situação de falta de afeto. E essas, o que nós observamos é que há uma certa regressão na qualidade do brincar. Mas é curioso, das experiências que tenho, na minha já longa vida, de contato com crianças em vários continentes, em várias culturas, é que há uma capacidade de resiliência absolutamente enorme. Nós não conhecemos os nossos limites, porque vivemos vidas mornas, vidas vulgares. É preciso brincar é estar atento, porque quando se está atento, tem-se rumo, ganha-se condições para se perceber a si próprio e a seguir poder saber o que quer da vida. E esta forma amordaçada como as sociedades atuais
e com esta globalização e também com este modelo capitalista de vida, tem criado uma sociedade do cansaço, uma sociedade de consumo, uma sociedade em que permite que as crianças andem domesticadas, completamente debaixo daquilo que é uma ditadura do tempo adulto. As crianças são vítimas do tempo dos pais trabalharem e, por outro lado, do tempo que passam na escola, e não têm tempo nem qualidade de espaço para que possam exprimir esses impulsos internos, não é? Essa disposição biológica que têm dentro de si para poderem, de facto, expandir as suas ideias, as suas imaginações, fantasias, e também dar a conhecer o seu corpo, porque é preciso dar-se a conhecer para se conhecer também a si mesmo, não é? Professor, e falou aí numa questão que eu acho que é também particularmente relevante, muito relevante, e também constitui de alguma forma algum fantasma da população adulta. Eu não falaria só dos pais, mas de uma forma geral, na população adulta, há sempre esse fantasma com essas brincadeiras, muitas vezes, que são brincadeiras mais físicas, não é? Muitas vezes os pais sentem essa preocupação, agora não pode brincar e vão-se aleijar, e então ali tipo aquelas, como eu me lembro da minha juventude, da minha infância, que era brincar aos polícias e aos ladrões, aos cowboys e aos índios, etc. E portanto essa brincadeira mais física, que também é ela própria afastada, é coartada, digamos assim, nessa imposição que os adultos fazem sobre o brincar das crianças. Luís, essa é uma pergunta da maior pertinência atual e também suportada por evidência científica, por, de facto, uma grande investigação que tem sido feita principalmente no âmbito da etologia infantil e também de observarmos no comportamento animal e retirarmos daí algumas conclusões para percebermos o jogo nas crianças, nos adultos, nos homens, isto é, na sociedade dos homens. O que é que isto quer dizer? Que uma das tendências dessa experiência acumulada durante milhões de anos tem a ver com aquilo que nós designamos por jogo de atividade física, ou o chamado rough and tumble. O rough and tumble não é mais do que, simplificando na língua portuguesa, o brincar à luta, ser perseguido e perseguir. Ora, o perseguir, ser perseguido e lutar é uma das maneiras mais espontâneas que as crianças têm de manifestar a sua animalidade, porque nós somos animais sociais e culturais e não perdemos essa ancestralidade, dessa dinâmica inconsciente que está dentro de nós, que é muitas vezes agressiva, não é? Mas é uma narrativa simbólica e é aqui que muitas vezes há uma má interpretação. Isso não é só uma força interna que permite que as crianças possam simbolizar a morte e por isso perseguem-se, no sentido de agarrar a presa, mas também de fugir dela. E quando se agarram, derrubam-se, lutam, a brincar, o chamado play fighting. O play fighting é absolutamente fantástico do ponto de vista de criação de competências. Porquê? Porque as crianças aprendem a tolerar o corpo do outro, a tolerar o comportamento de contato físico, que é absolutamente essencial na vida humana. Veja-se como se esqueceu completamente esta pandemia a necessidade das crianças têm de se tocar, de se agarrar, de se derrubar, porque isso é fundamental para o seu desenvolvimento. As pessoas com quem eu andei mais à pancada na minha infância são os meus melhores amigos, porque isso fica nas nossas memórias. As nossas memórias estão cheias de brincadeiras desse tipo, o toque e foge, o agarra e foge, os polícias e ladrões, o jogo das escondidas, os locais secretos, a procura do outro em local incerto, as brigas que tínhamos de uma forma a brincar. Claro que o brincar a sério já é outra lógica, já é outra estrutura. Agora, o brincar à luta é das coisas mais poderosas do ponto de vista da cultura lúdica, que nós não devemos erradicar. E é uma pena que nas escolas se esteja a proibir esse tipo de brincadeiras. As crianças são retiradas, não são permitidas fazer esse tipo de brincadeiras e de jogos, e também muitas vezes em casa os pais têm uma ideia de que isso é mau. Os pais já não brincam às lutas com os filhos. Eu, por exemplo, com o meu filho,
há 30 e tal anos atrás, uma das brincadeiras preferidas era jogarmos em cima da cama ao jogo da força, não é? Quem é que tinha mais força, não é? E ao mesmo tempo derrubávamos, enrolávamos e víamos, fazíamos jogos diversos, de jogo das almofadas, de fazer o jogo das escondidas em casa, na rua, em qualquer sítio. E, portanto, essa é uma cultura absolutamente fundamental. Porquê? Porque quando nós nos confrontamos com a procura da presa, não é? Quando vamos à procura do desconhecido, de onde ele está escondido, nós, no fundo, estamos à procura também de perceber os limites que temos das nossas capacidades. E quando nos confrontamos com os limites, estamos a confrontar com a morte. E quando nos confrontamos com a morte, seja em altura, seja em velocidade, seja em coisas perigosas, o brincar de risco tem essas dinâmicas, nós estamos a dar mais sentido à existência. Quanto mais perto da morte, mais damos sentido à vida. As crianças fazem ensaios progressivos de pequenas mortes através das brincadeiras que fazem para se preparar exatamente para a morte, não é? Porque o ser humano é o único animal que tem essa consciência de que morre e que vive. Não há mais nenhuma espécie animal que tenha essa consciência. E, portanto, o brincar é uma forma absolutamente extraordinária de perceber esses conceitos de que tem que ser temerário, tem que ser robusto, tem que ser um sujeito, um corpo que se arrisca para ganhar confiança, autoestima e também sabedoria do que é a relação com o outro, porque depois de lutarem ficam amigos, dão abraços, não é? E por isso eu diria que perseguir, lutar e ser perseguido é uma forma de civilizar o corpo, não é? Nós civilizamos o corpo. Deem armas, deem espadas às crianças, façam guerras, matem-nas simbolicamente, estou a falar de forma metafórica, não é? Matem-nas simbolicamente porque elas vão ter mais maturidade cognitiva, mais maturidade emocional. Porque se não o fizermos, ficam crianças demasiadamente vulneráveis e demasiadamente totós. E não é isso que nós queremos na formação de seres humanos nestas idades. Até à puberdade, consoante a maturidade cognitiva, emocional e também física que a criança vai tendo, os jogos de perseguir, ser perseguidos e de lutar são de uma grande importância na vida humana. Isso está estudado cientificamente. É uma pena que nós estejamos a proibir isso, portanto, na realidade escolar portuguesa e também na cultura cotidiana da relação entre os pais e as crianças. Portanto, jogo de risco, lutar é fundamental. Curiosamente, os adultos gostam muito de perseguir e as crianças gostam de ser perseguidas e não ser apanhadas, não é? Isso é uma coisa muito interessante que nós sabemos, não é? Porque à medida que nós vamos crescendo, vamos ficando mais brutos de consciência lúdica, não é? Porque vamos ficando mais adormecidos socialmente e mais distraídos. Somos uns chamados cretinos distraídos do que é o brincar, não é? Cretinos distraídos de perceber o que é o sentido da vida, porque a gente vem à vida, vem à nossa existência para lhe dar sentido e não para estar entretido com aquilo que não presta, que não vale nada. Não podemos ter vidas mornas, não é? Vidas vulgares, vidas na escuridão. Temos que ter vidas com luz, com paz, com projeção para o futuro, porque este corpo vem cá, fica cá, só ficam as memórias para o futuro quando morremos. Deixamos cá o corpo. E por isso o brincar é uma forma de perceber isso. Será que os adultos não conseguem perceber estes conceitos tão elementares que o brincar permite num sentido de aprendizagem? E será que a escola é ter as crianças sentadas e quietas e caladas durante horas nas cadeiras para aprender coisas inúteis, quando o mundo futuro é completamente incerto e imprevisível? Estamos a preparar estas crianças para que mundo? Esta é a pergunta que eu faço. Não quer dizer que não haja conhecimentos que têm que ser aprendidos, mas temos que olhar para os alunos como pessoas, como seres humanos, que têm necessidade também de se descobrir e aprender aquilo que são os currículos moles, aquilo que são capacidades de lidar com problemas complexos, resolver problemas, trabalhar em grupo de forma cooperativa, saberem comunicar, para serem cidadãos ativos, cidadãos críticos e não cidadãos adormecidos. Nós vivemos em democracia, mas quanto ao brincar e aos direitos da criança, foram-lhe retirados. Vivemos numa verdadeira ditadura. Não há democracia neste momento em relação aos direitos da criança a brincar. Professor, e falou aí numa questão, e que está elencada exatamente com o que acaba de dizer, no fundo que tem a ver também com a própria forma, que é onde as crianças também passam a maior parte do tempo, que é dentro dos espaços escolares, não é?
muito mais tempo do que passam em casa, passam muito mais tempo com os educadores de infância ou com os professores do que passam com a sua própria família. E, no fundo, esses espaços, já há pouco referiu isso, são espaços, a maior parte das vezes, padronizados, portanto, permitem pouca descoberta e pouca exploração por parte das crianças, e, por outro lado, também há uma certa cultura quer dos pais que já falámos disso, mas também uma cultura quase social dos próprios educadores de infância, dos próprios docentes de uma forma geral, que é essa ausência da relação das crianças com o espaço natural, utilizando a natureza e o mundo natural como um espaço também de aprendizagem privilegiado, não é? E, no fundo, isso tudo está em causa. Luís, outra questão pertinente para debatermos e refletirmos sobre esta questão do brincar. Vamos lá ver, nós hoje vivemos numa situação muito problemática. Em primeiro lugar, numa transição que estamos a fazer neste século e que está a acontecer numa velocidade imparável. Nós não estamos a ter consciência de como o mundo está a mudar. Porque, ainda mais com esta pandemia que agora apareceu e que foi inesperada. Portanto, nós fomos apanhados todos de surpresa. Mas a vida é feita de surpresas e de coisas inesperadas. Nós temos que pôr na nossa cabeça que a vida não é certinha, que a vida não é programada, não é linear. Isso não existe. A vida é cheia de momentos espantosos, de novidades. E, portanto, esta sociedade está a desenvolver-se numa velocidade estonteante e, portanto, as pessoas perderam a consciência do que é essa forma de combater essa vida à pressa, não é? Essa sociedade do cansaço, não é? E obviamente que o que se passa é que se focou muito a criança como um cidadão que é domesticado desde muito cedo para aprender aquilo que o adulto quer, para aquilo que é um adulto adormecido, pouco crítico, para se enquadrar numa sociedade a trabalhar e a produzir, uma sociedade da produção, em vez de ser uma sociedade da convicção, da sensibilidade. Há aqui uma coisa muito interessante que é, como eu já disse há pouco atrás, entre termos uma visão de um corpo ativo ou de um corpo contemplativo, não é? E, de facto, esta transição violenta que estamos a passar coloca-nos aqui uma situação dramática. Por um lado, uma transição digital, uma cultura digital que é sedutora e que veio para ficar, e por isso nós hoje estamos invadidos de tecnologias. A inteligência artificial está a mudar o mundo de uma forma inacreditável, que nem mesmo nós somos capazes de pensar onde é que vai chegar, não é? E ao mesmo tempo também temos a consciência desse respeito pela história biológica que temos, que são milhões de anos, de que temos que a respeitar. E, portanto, há aqui também a necessidade de ter conexão com a natureza. Nós já muitas vezes temos andado a falar sobre o déficit da natureza. As crianças têm, nos últimos 40 anos, têm tido um decréscimo, um declínio de contato com o meio natural, e nós somos animais, perdemos esse contato, fizemos uns espaços construídos, espaços completamente estandardizados, e esse modelo também está na escola, porque a criança, quando sai da sala de aula, que eu não gosto da palavra, gosto mais de chamar espaço interior, e nós deveríamos ter espaços exteriores nas escolas que fossem também enquadrados no projeto educativo, como aliás está plasmado nas orientações para o ensino pré-escolar, nas novas orientações curriculares, nas OCEPs, de que o espaço exterior deve ser utilizado com frequência no sentido de as crianças poderem usufruir de muitas coisas, de descobertas, de explorações, de pesquisas, também para a saúde mental, para a saúde física, porque há muitas vantagens em relação à miopia, em relação às células T, à vitamina D. Não é preciso tomar suplementos alimentares, isto é, suplementos vitamínicos. As crianças, se andarem de 4 a 5 horas por dia no seu cotidiano escolar, como fazem os países da Norte da Europa, que têm climas muito mais austeros, de neve, de chuva, de vento, de temperaturas muitas vezes abaixo de zero, e as crianças fazem a cesta lá fora, verdadeiramente protegidos, andam no meio da neve. Em Portugal, o maior drama que têm os nossos autarcas e que têm os nossos dirigentes escolares e os agrupamentos de escolas é fazer telheiros, porque quando cai um pingo de chuva, entra tudo para dentro cheio de medo. Portanto, a primeira
situação que eu diria que a urgência era a necessidade, em primeiro lugar, de criar estratégias, modelos, rapidamente, modelos de humanizar e, por outro lado, naturalizar os espaços exteriores das escolas. Desde o pré-escolar às creches, ao primeiro ciclo, segundo ciclo, principalmente. Depois, a partir daí, começa a ter outras variantes, não é? Mas nos primeiros, até à puberdade, nós deveríamos ter espaços exteriores que permitissem aventura, descoberta, pesquisa, no sentido de formarmos pequenos cientistas, deles andarem a estudar, e pode-se levar a sala de aula lá para fora. O espaço interior também pode-se lá fora, com contextos desafiantes, em que o professor é um guia, é um tutor, é um desencadeador de formas de aprendizagem, que as crianças se apropriam e depois fazem os seus caminhos através de responder a perguntas, a questões, a projetos, não é? Um currículo baseado em projetos e em perguntas, numa dimensão cooperativa, numa escola cooperativa, mas o espaço exterior não pode ser um espaço de ninguém, não pode ser um espaço abandonado, não pode ser também um território despido de desafios. Nós temos que repor aquilo que é devido à criança, de ter pedras, paus, areia, água, árvores, vegetação, coisas que permitem ações motoras, ações simbólicas e sociais, orifícios, túneis, coisas para trepar, coisas para saltar, coisas para correr, objetos, também hortas, muros de escalada, coisas que sejam significativas para as crianças. Eu costumo dizer que gostaria muito que as crianças fugissem para a escola porque têm lá um mundo fantástico de descoberta. Mas a maior parte das escolas estão despidas de interesse. E, aliás, devo considerar que hoje em dia, a partir principalmente do segundo ciclo, as escolas estão a fomentar o sedentarismo nas crianças, não é? Aliás, saíram recentemente, hoje é o Dia Nacional da Obesidade, e vieram hoje os números todos cá para fora, e a situação é muito grave, porque se sabe inclusivamente que crianças obesas ou cheias, ou melhor, com excesso de peso, são as pessoas com mais preocupação do ponto de vista do Covid-19. Nós sabemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos da América e alguns países que têm taxas elevadas de obesidade, são aquelas que têm mais dificuldade de sobrevivência a esta pandemia, a este Covid-19. E, portanto, é preciso que as crianças tenham saúde mental, que tenham saúde física, e é preciso também que no meio familiar haja um bom acordo, no sentido das crianças terem qualidade de sono, qualidade também de alimentação e também ter muita atividade, brincar e serem muito ativos, porque isso é que dá as condições fundamentais para que elas tenham capacidade de ter sucesso escolar. Aliás, eu diria que agora, quando voltarmos à escola, e tenho feito uma campanha enorme para que possamos regressar já no dia 15, espero que o Governo tome essa decisão, e eu faria a sugestão que no primeiro mês não tivéssemos preocupações das crianças aprenderem coisas muito académicas. As crianças agora têm a necessidade de despender energia, de estar com os amigos, de estar com os professores, façam festas durante o mês, tenham alegria, despendam as energias, brincando uns com os outros, fazendo de facto uma espécie de encontros de amizade, de festas todos os dias, para que se crie um ambiente saudável dentro da escola, para depois, em seguida, começarmos a aprender. Não sei se vamos a tempo, porque provavelmente já perdemos um ano letivo, e se calhar acho que deveria ser debatido, haver uma reflexão global das instituições educativas, políticas, se deveríamos ou não optar por um ano zero. Já houve na história da educação em Portugal, não ficaria mal que se o fizéssemos novamente, porque não é por um ano que as crianças vão ficar, têm muito tempo a aprender, e por isso eu diria que é preciso ter aqui uma decisão corajosa, porque houve muita gente que ficou para trás, há muita gente que ficou com grandes assimetrias, houve muita injustiça e, acima de tudo, houve crianças que não tiveram oportunidades, as mesmas oportunidades, e portanto será um erro estratégico de querermos à força que todos tenham as mesmas competências adquiridas, o que não é uma mentira, porque o ensino remoto, a informação à distância, nas primeiras idades não funciona e andamos, de certo modo, a fazer de conta, não é? E isso acho que é lamentável. Portanto, brincar será o milagre que está nas nossas mãos
para recuperar estas crianças de um ponto de vista psicológico, de saúde mental, mas também de saúde física, saúde emocional e social. Era isso que era urgente agora fazer, porque as crianças têm um sofrimento que está acumulado no seu corpo e muitas vezes está oculto dentro da pele, que nós nem sequer sabemos o que é que vai acontecer a médio, curto e longo prazo, porque este confinamento deixou muitas marcas, deixou muitas mazelas, muitos danos, e é preciso agora reconhecê-los. E é preciso olhar para o corpo, contemplar esse corpo das crianças e perceber o que elas necessitam, não aquilo que é exigível para que tenham sucesso a qualquer preço, não é? Professor, isso pega com uma outra questão que eu acho também é particularmente relevante, essa questão dessa pressão sobre aquilo que os adultos querem que as crianças sejam ou que as crianças façam, e que se prende muito, e que acontece com muita frequência, que é aquelas agendas sobrecarregadíssimas que as crianças têm. Ou seja, esse espaço para brincar, mesmo muitas vezes havendo condições para ele ser exercido, estou a falar o espaço de brincar fora do contexto da escola ou fora do contexto da família, portanto, num espaço urbano, que pode ser natural ou não, mas esse espaço para brincar, muitas vezes, não, o espaço físico existe, mas não existe o tempo para brincar, porque a agenda da criança está tão cheia das atividades de enriquecimento curricular, das atividades que os pais entendem que são importantes, etc., que a criança está sistematicamente em atividades orientadas pelos adultos, não é? Muito bem, Luís, essa é outra das questões mais preocupantes, porque os currículos são intensos e extensos, criou-se um modelo extremamente super organizado no meio escolar, e isso começa logo no pré-escolar, é preciso ter atenção a isso, não é? Começa logo no pré-escolar com uma agenda demasiadamente estruturada, há uma decalagem, um desequilíbrio entre tempo formal e tempo informal. Veja-se como são organizados os intervalos escolares. Ainda ninguém até hoje me explicou, de um ponto de vista de critério científico, porque é que os intervalos são de 10 minutos, de 15 minutos, de meia hora. Digam-me qual é o conceito científico para que isso aconteça. Ninguém me sabe responder. Mas as crianças estão desde as 9 da manhã até às 5 da tarde, nas creches às vezes estão 10 horas, com atividades completamente estruturadas, e era preciso construir, de facto, um novo modelo de organização do tempo escolar. Principalmente, eu diria, não tanto no pré-escolar, mas diria principalmente ao nível do primeiro ciclo, visto que já há uma tendência para que as crianças tenham uma aprendizagem demasiadamente top-down, demasiadamente imposta, não é? Pouco negociada e pouco partilhada, as crianças não são ouvidas, não partilham as aprendizagens. Ainda que eu deva dizer que já há muito boas experiências pedagógicas em Portugal, já há muito boas escolas a funcionar em Portugal, não é tudo mau, nós temos que ter uma visão positiva. Antes da pandemia já estávamos a construir experiências pelo país inteiro muito interessantes, e elas vão com certeza continuar. Nós temos colegas a trabalhar na creche, no jardim de infância, no primeiro ciclo, segundo ciclo, ensino secundário, já a fazer excelentes experiências. É preciso agarrar nelas, e também com as orientações do Ministério da Educação, que nos dão liberdade, do ponto de vista da flexibilidade curricular, de começarmos a desconstruir esse modelo de concepção curricular demasiadamente rígido e demasiadamente, diríamos, imposto por parte do sistema educativo, e começarmos a fazer uma inversão no sentido de uma pedagogia mais participativa, num ensino mais cooperativo e, acima de tudo, de dar mais tempo à criança para brincar. Dou um exemplo. As atividades de enriquecimento curricular, por exemplo, deveriam ser tempo para a criança, não é? Não deveriam ser escolas em cima de escolas, não é? Deveria de haver uma melhor compreensão de que a criança não pode estar tanto tempo na escola. Para isso necessitamos de maior harmonização entre o tempo que os pais passam a trabalhar, o tempo que as crianças passam na escola e o tempo para a família. Em muitos países dos 27 que compõem a comunidade europeia, há mais de 20 anos que tomaram posições corajosas no sentido dos pais terem tempo para os filhos. E esta pandemia veio para muitas famílias, isto é, dar a possibilidade de eles terem consciência de que afinal não tinham uma verdadeira cultura familiar. Isso foi uma aprendizagem muito interessante. Para outras famílias foi um inferno.
e para muitas crianças foi uma violência. E, portanto, é necessário agora que nós possamos pensar que as crianças também têm direito ao seu tempo livre. Têm direito também, porque também aqui há uma questão que deve ser discutida. Não há tempo livre e tempo de trabalho. Quando se está na escola não é tempo de trabalho e tempo livre, isso é outro disparate. A criança, quando tem uma atitude mental lúdica, mesmo que esteja em aprendizagem formal, ela pode estar a aprender de uma forma lúdica. Outra coisa é o brincar livre, o brincar espontâneo, que foi isso que foi roubado às crianças durante estes anos. Brincar na rua, brincar na cidade, brincar na natureza, brincar na floresta, brincar sem... Veja-se, por exemplo, nesta pandemia, anda muitas crianças já a brincar lá fora com os pais, mas anda tudo cheio de medo. Elas não brincam de forma espontânea, porque os pais andam a tentar controlá-las para não se contatar com os outros, para ter distância, tal e qual como no regresso às escolas se fez os corredores, as bolhas, não há intervalos, a criança não tem sequer muitas vezes tempo para ir à casa de banho, para comer o lanche, é uma verdadeira vergonha. Portanto, nós desconfinar o corpo não é aprisioná-lo agora na escola, então isso não vale a pena regressarmos à escola, quer dizer, para os confinar novamente não vale a pena. Portanto, temos que criar uma agenda escolar que tenha outra concepção, que tenha outra perspectiva, de que a criança possa ter mais opinião, de poder partilhar mais o processo educativo, de que as aprendizagens sejam mais inteligentes, não uma aprendizagem que é feita de uma forma no sentido de criar automatismos rígidos, mas automatismos com plasticidade, para criar capacidade de aprendizagens múltiplas, de fazermos um currículo que seja multidisciplinar e acabar com as gavetas que existem das diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento, em que cada um trabalha para si de forma egocêntrica e é dono do seu saber. Isto no século XXI tem que deixar de existir, porque o século XXI não vai ser isso daqui a 20, 30 anos. Vai ser uma coisa completamente diferente. Temos que preparar a escola para o futuro, porque o mundo está em mudança e todos nós somos capazes de ter coragem para fazer isso. Eu já estou muito velho, mas tenho uma cabeça nova e tenho energia para continuar a dizer que o sistema está errado. Temos que o mudar e, acima de tudo, torná-lo mais natural, mais espontâneo. Não é o laissez-faire, tem que haver regras, tem que haver disciplina, mas não tem que haver ditadura, porque as crianças precisam de segurança, precisam também de orientação, mas dar-lhes oportunidades, dar-lhes espaço e tempo, para que elas tenham um tempo organizado, mas também um tempo livre, no sentido de poderem ser crianças, porque a infância só se vive uma vez, não é repetível, e portanto podemos estar a cometer imensos erros que se pagam no futuro muito cara, de uma forma muito cara. Há investigações que vêm demonstrando que se as crianças tiverem uma infância feliz, ativa, participativa, são adultos com sucesso e, acima de tudo, são adultos com uma grande capacidade de adaptação e uma grande capacidade criativa. E é isso que precisamos para a sociedade do futuro, que vai ser completamente nova, completamente diferente. Nós nem sonhamos o que é que ainda vai ser. E, portanto, tem que haver aqui essa união entre uma sociedade digital e uma sociedade que permita a contemplação, mais o silêncio que o ruído, menos a pressa e mais a capacidade de escutar o corpo. Isso é fundamental. O corpo é, no fundo, o mediador de tudo. E nós temos andado a tratar mal o corpo. Por isso é que ele anda doente. E é preciso também termos um sistema de saúde que não pense só quando a doença existe, ou só quando a pandemia ou a infecção existe. Temos que pensar num conceito de saúde, saúde pública, que permita começar a pensar desde muito cedo a preparar as crianças numa dimensão preventiva para que não tenham problemas de ansiedade, depressão ou problemas na aparência do corpo, não é? Na sua estrutura morfológica, na sua massa gorda, não é? Não estou a desprezar os gordos também têm direito a viver, não é? Mas o que eu espero é que a gente não esteja a criar crianças que tenham medo. O medo é a pior praga que está a acontecer em todos nós. Esta incerteza na nossa existência tem que implicar que nós possamos perceber que o medo é algo que está dentro de nós para confrontar a sobrevivência. Nós somos capazes de lutar contra o medo. E o problema do medo é pior que o vírus, não é? O medo de estar confinado, o medo de infectar o outro, o medo do contato físico, o medo da distância, isso é algo extremamente penalizador para as crianças. Por amor de Deus, quando agora regressarmos, vamos abraçá-las, vamos tocá-las,
vamos ter contato físico, porque isso é essencial. Não se pode proibir uma criança de andar nas bolhas ou de fazer corredores separados, principalmente até aos 6, 7 anos de idade, porque nessas idades elas precisam do toque. As linguagens corporais não podem ser limitadoras, nem podem ser dizimadas por qualquer tipo de policiamento ou qualquer tipo de estilo militar. Isso não é compreendido pelas crianças e, portanto, isso deixará moças, deixará problemas sérios que ficam imprimidas no nosso corpo. E é preciso pais confiantes, pais tranquilos, e não pais que são esponjas de intranquilidade, de medo e de proibições para a criança. Nós, para libertarmos as crianças, temos que libertar os pais também e libertar os educadores e os auxiliares. Fazer formação parental, fazer formação nas escolas, para que possamos ter mais alegria, mais democracia, mais liberdade, mas principalmente participação e autonomia. As crianças precisam muito de autonomia, não é? Porque quando elas têm condições para serem autónomas, é só dar-lhes autorização, porque elas são seguras, elas sabem exatamente onde é que estão os limites, os seus limites, e os seus limites mentais, emocionais, afetivos, sociais e também físicos. As crianças, quando estão em cima de uma árvore, sabem exatamente até onde é que podem ir. E no momento em que há o risco suposto e o risco real, elas param. E, portanto, eu quero crianças, de facto, que saibam ser resilientes, que tenham capacidade de lutar contra a adversidade da vida, da incerteza, de uma existência que nós não podemos planificar de uma forma linear. A vida não é linear, nem o nosso pensamento é linear, está cheio de afetos e de emoções, como diz António Damasio, não é? Era necessário perceber que nós devemos ter uma cultura mais sustentada de perceber o que é a vivência do corpo e não estarmos só preocupados com a mente, preocupados com o cérebro. O cérebro não existe sem o corpo e, portanto, é o corpo que lhe dá sentido, é o corpo que lhe dá as ferramentas essenciais para ele tomar decisões. E as decisões também são físicas, também são corporais. É preciso aprender a ver, a observar, a contemplar, a perceber o silêncio, a perceber o ritmo, a perceber o que nós somos e o que queremos ser. E o brincar é um instrumento facílimo que está à nossa volta, não é? Não pode ser desprezado, não pode ser lixo. Houve uma vez uma mãe que me disse: você anda para aí a falar de coisas relacionadas com o brincar, mas as pessoas não ligam nenhuma a isso porque isso é lixo, isso não tem importância nenhuma, isso não dá saúde a ninguém, isso todas as crianças fazem, portanto é um assunto muito curioso, não é? Porque essa senhora que já tinha 80 anos, que a encontrei ali em Algés, no Parque de Algés, e ela dizia-me: eu já ouvi na televisão, já li o seu livro, mas o seu discurso não vale nada, porque você já percebeu que a classe política não dá valor nenhum a essas coisas que são lixo, não é? O brincar não pode ser lixo, o brincar é ouro, o brincar é fundamental exatamente por isso. E não é só nas crianças, é nos jovens, nos adultos, nos idosos. Vejam-se o sofrimento que estão as crianças a passar e os idosos. São vítimas destas regras pandémicas, desta angústia pandémica que se instalou, e é preciso agora desconfinar os medos, espantar os medos, falar sobre os medos, para que as crianças retirem esse emaranhado de coisas que está dentro da cabeça delas, não é? Que está no seu espírito. Peço desculpa do tempo que demorei, Luís. Não, já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que tinha exatamente a ver que de alguma forma o que é que iria propor, o que é que poderia sugerir aos pais que nos estão a ouvir ou que os estão a ouvir, o que é que lhes iria propor, já respondeu, já nessa sua desse seu brilhante discurso. Estamos mesmo na reta final, estamos a 3 minutos do final desta nossa conversa, infelizmente. Próxima vez temos que propor à Câmara Municipal que, em vez de serem 61 minutos, sejam 122 minutos. De qualquer forma, nestes últimos mesmo minutos, eu também não resisto, porque a pergunta que lhe iria fazer para os encarregados de educação e para os pais que nos estão a ouvir, o que propostas têm, o que é que sugeria às câmaras municipais, e neste caso também à Câmara Municipal da Maia, que sugestões faria para responder de uma forma mais eficaz, de uma forma mais incisiva, no sentido de respeitar os direitos da criança, o direito da criança ao brincar? Sugestões para... As cidades e o poder local têm que ser
entidades e instituições que têm que criar programas, políticas públicas para tornar as comunidades mais caminháveis, mais amigas e educadoras da criança. E por isso, nós hoje, depois desta pandemia, temos a necessidade de programar uma nova dimensão política daquilo que é a educação, e eu acho que deveríamos propor um pacto de sustentabilidade entre, por um lado, as municipalidades, o poder local, em relação aos agrupamentos escolares e aos diretores das escolas, no sentido de fazer um melhoramento dos espaços escolares e, ao mesmo tempo, fazer também um pacto com a família. Isto é, famílias ativas, escolas ativas, comunidades ativas. É preciso que o espaço público, o território público onde nós nascemos e crescemos, deva ter identidade. As crianças precisam ter identidade do local onde vivem e crescem. Temos que acabar com os muros, as portas, as cercas que as escolas têm para vir buscar o conhecimento à comunidade. Precisamos de fazer a construção de um novo modelo mais ecológico, mais amigo da criança. As crianças têm muitas coisas para dizer sobre a sua cidade, sobre a sua escola, mas também sobre a família. E, no entanto, o que era interessante aqui era exatamente criar essa troika de interatividade, mas também de formação constante. Isto é, muita formação, apoio para melhorar o design que existe na escola, das suas instalações, mas também de permitir segurança para que as crianças pudessem vir à comunidade buscar conhecimento e poder levar para dentro da escola e serem também participantes das políticas públicas da própria municipalidade. Por isso, o futuro já está a acontecer em muitas cidades do mundo, é exatamente essa revolução que se tem que fazer de dar qualidade de vida, criar um novo conceito de qualidade de vida e de bem-estar para as crianças, pais e também a governança coletiva das cidades, no sentido de as tornar mais ativas, mais caminháveis. Por exemplo, projetos relacionados com devolver a rua à criança, por exemplo. Vou estar a terminar. Devolver a rua à criança, fazer melhoramento dos espaços escolares, criar mais espaços verdes, mais condições para as crianças terem oportunidades de ir para a natureza, criar, no fundo, um novo cenário mais atraente para que as crianças e jovens gostem de viver, gostem de aprender e gostem, acima de tudo, de se descobrir em função das suas vocações. Muito obrigado, professor. Olha, foi um prazer imenso, foi uns 61 minutos que passaram a correr, foi extraordinário. Muito obrigado pela sua brilhante, o seu brilhante discurso, o brilhante pensamento, que é sempre uma inspiração para todos nós, e esperemos que quem nos ouviu tenha achado o mesmo e tenha sentido a importância de voltarmos a colocar o brincar no centro da atividade humana. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu. Quando nos encontramos, nós entendemos muito bem, falamos o mesmo discurso e queria agradecer as palavras amáveis da tua parte e também da nossa vereadora, e estarei sempre disponível para qualquer iniciativa da Câmara Municipal da Maia, que já demonstrou que é de facto uma Câmara Municipal ativa. Muito boa noite.